para a alegria geral, né, para a felicidade do fã de NBA, do fã de basquete, do fã de esporte, Spurs e Thunder farão a final do Oeste. Meus amigos, o povo venceu. O fã do entretenimento venceu. Não que uma final Thunder e Wolves não teria sido foda, teria sido da hora, né? Eu, como torcedor do Thunder, até preferia se fosse um Thunder e Wolves, né? Porque o Wolves não, né, não deu mole na cara do Thunder a temporada inteira, não. Não foi assim. Na verdade, rolou o contrário. O Thunder foi bem, foi melhor contra o Wolves, né? Não me lembro ao certo o retrospecto, mas com certeza foi melhor do que o retrospecto contra o Spurs. Que esse sim deu na cara do Thunder assim, ó. Mole aqui, ó. Pá! Assim, ó. O Spurs fez isso aqui contra o Thunder. Então é óbvio que eu preferiria, né, o Wolves na final. Mas falando, deixando o clubismo de lado e falando 100% como fã de basquete, como fã de NBA que sou, era a final que todo mundo queria, né? E ela vai acontecer, porque hoje, no jogo 6, fora de casa, em Minnesota, o Spurs não deu sopa pro azar. Diferente de Cleveland, que não fechou a série em casa, tendo oportunidade nessa noite de sexta-feira, o Spurs fechou. E não é que só fechou, né? Mas fechou, assim, batendo a porta na cara, né? Batendo a porta na cara e chamando de filha da puta. Sabe quando chega uma visita indesejada na sua casa e você não quer que a pessoa entre? Você faz isso aí. Se você tá de cabeça quente, você faz isso aí. Você fecha a porta e fala, vai embora, filho da puta. Foi o que o San Antonio Spurs fez hoje, né? 139-109. Repito, 139-109. Esse foi o placar de um jogo de vida ou morte para Minnesota. Um Minnesota mais cascudo, um Minnesota mais experiente, um Minnesota vindo de 2 finais de conferência seguidas. Essa foi a surra que San Antonio deu nesse Minnesota, com eles jogando em casa e precisando sobreviver. E aí isso diz muito sobre os dois times, né? Isso diz muito sobre o quão bizarramente bom é esse San Antonio. Um San Antonio que antes de outubro, não vou falar que ninguém, tá? Porque sempre tem alguém que é mais otimista e realmente acha que o time vai longe pra caralho. Mas a maioria, ou boa parte dos analistas e dos fãs gerais, não imaginavam que esse time ia tão longe como já foi. Um time que, sim, a galera via indo pra playoff e tal, mas que não via como uma potência, como um candidato a título. Eu, inclusive, na minha prévia, coloquei San Antonio como um possível time de play-in, né? Que poderia chegar no playoff, mas via play-in. Por quê? Um time muito novo. A primeira janela realmente competitiva para esse time de San Antonio era nessa temporada. Porque temporada passada, o Fox chegou ali no meio do caminho, né? Aí teve a trombose no ombro do Embiid, então... Temporada passada o Spurs não tinha uma janela competitiva. A janela competitiva era nesse ano. Então, o Spurs ser tão bom do jeito que é, não tava na planejada. Mas aconteceu. O time ganhou corpo, ganhou confiança, ganhou experiência. E vai disputar uma final de conferência. No primeiro playoff desse núcleo, o time chega numa final de conferência. Coisa que nem o Thunder fez, né? O Thunder, que é tão elogiado pelo rebuild express que fez, pelo fato do time ter se tornado tão dominante muito rápido, na primeira janela competitiva que o Thunder teve, que foi
2023? Não, 24, vai, 2024. 2024. Na primeira janela competitiva, o Thunder não passou do segundo round. San Antonio chega na final de conferência. Porrando um Blazers físico pra caramba. Uma série que tinha grandes chances de ser difícil pra San Antonio. San Antonio foi lá e fez o que fez. E dominando o Minnesota. Porque você vai olhar pro final da série, pô, 4-2, foi uma série disputada e tal. Mas se você tirar da equação o jogo que o Embiid foi expulso no primeiro tempo, e se você considerar que no primeiro jogo o San Antonio fez um jogo de merda e ficou a uma bola de ganhar, e aí você olha pra como foram as 4 vitórias de San Antonio nessa série, irmão, o San Antonio dominou essa série, cara. Assim, em nenhum momento Minnesota foi melhor do que San Antonio. Em nenhum momento. Com o Wembanyama em quadra, em nenhum momento. Inclusive, com o Wembanyama jogando jogos completos, San Antonio tem uma derrota nesse playoff. Porque se você tira o jogo que ele sofreu a concussão, tira o jogo que ele ficou fora por conta da concussão e tira o jogo que ele foi expulso. San Antonio perdeu um jogo. Com ele jogando o jogo inteiro com condições, que foi o jogo 1 contra a Minnesota. O resto ganhou todos. 7-1 com o Wembanyama em quadra o jogo inteiro nesse playoff. Então, não é só a classificação, não é só ter vencido o Minnesota, é a forma como venceu. É a forma como o San Antonio, sendo o time mais jovem da série, o menos experiente da série, não deu respiro pro cascudo Minnesota, pro experiente Minnesota. San Antonio vai sentir a pressão. Eles falaram. Eu vi a pressão que eles sentiram. Nossa, que pressão que eles sentiram, hein? Nossa senhora. Nossa, o Wembanyama tava todo cagado na série, hein? Nossa, série horrível do Wembanyama, né? Deve ter jogado mal, né? Hoje ele não deve ter dado 3 tocos, não, né? Não deve, não, né? Não deve ter tido média de mais de 4 tocos nessa série, não, né? Não deve ter dado 12 tocos. No pior jogo do Wemby na série, ele deu 12 tocos. Tem noção dessa porra? Ah, o Stephen Castle, você vai sentir, né? Stephen Castle vai sentir a série. 32 pontos, 11 rebotes no jogo de hoje. Matando 5 bolas de 3. Eu vou te falar, eu achei que o Castle teria uma série difícil aqui. Eu não tava confiante no arremesso do Castle. Caiu. Tá caindo. Tá caindo. Ah, pô, vai faltar elenco, vai faltar profundidade pra San Antonio nessa série. Pô, Minnesota tem um elenco profundo e tal. Melhor reserva do playoff tá em San Antonio, que é o Jalen Harper. Que hoje, inclusive, 15 pontos na conta do homem. O suposto novato Jalen Harper, que eu questiono. Pra mim, assim, eu questiono firmemente ele ser novato. Se eu pudesse abrir um processo de investigação, eu acho que o Jalen Harper, ele tá escondendo o jogo. Esse cara tava na liga há pelo menos uns 10 anos. Porque ele não é novato nem aqui, nem no caralho. Não é novato nunca. Esse moleque não é novato. Não é novato, né? Absurdo. Então, Darren Fox. San Antonio tem que trocar o Darren Fox. Eu defendi essa tese até pouco tempo atrás. Eu defendi essa tese, eu defendi essa ideia. Tem que trocar o Fox, não vale a pena. 21 pontos hoje. 9 assistências. E uma série muito boa. A série do Fox foi muito boa. Não tô falando que... não. Intocável, então. Tem que ficar até aposentar em San Antonio. Não é isso. Tá? Mas ele tá performando. Performou. Teve jogos ruins? Teve, mas... Os jogos bons do Fox foram muito bons. Julian Champagne. Pô, Julian Champagne... Série absurda do Champagne. Absurda, cara. 18 pontos hoje, cara. 4 bolas de 3. Bem na defesa, fazendo o trabalho sujo, brigando por rebote. Sériezaça do Champagne. Devin Vassell também. Muito subestimado o Devin Vassell, né?
Playoff dele muito bom. E, obviamente, o Wembanyama sendo o Wembanyama, fazendo coisas de Wembanyama. Dominando o Rudy Gobert, que vinha de uma série histórica contra o Jokic. O Gobert não conseguiu fazer nada contra o Wembanyama, gente. O Gobert não achou o Wembanyama. Inclusive, muito simbólico, né, no final do jogo, né, os dois ali se abraçando, o Gobert falando com ele, meio que ali a gente teve uma passagem de bastão, né? O cara que dominou o DPOY nos últimos anos, que ganhou 4 DPOYs, meio que passando o bastão pro cara que vai enfileirar 15 DPOYs, né? Que é o caso do Wemby. O primeiro DPOY dele nesse ano mano, vai ser o primeiro de vários. Eu sempre falo, cara, que o Wemby vai fazer com o DPOY o que o Michael Jordan fez com o MVP. Vai banalizar. Vai ser uma hegemonia. Né? Inclusive, se bobear, o Wembanyama vai fazer a mesma coisa com o próprio MVP. Né? Ele não deve ganhar nesse ano deve ir pro Shea, ao que tudo indica. Mas a partir do ano que vem, irmão, a chance do Wemby enfileirar MVPs também vai ser enorme. Porque a partir do ano que vem, dependendo do que acontecer nessa final de conferência e numa possível final da NBA, se San Antonio conseguir chegar, San Antonio que tem grandes chances de chegar, inclusive, eu falei sobre isso nessa semana, que contra Oklahoma, eu falo sem clubismo, tá? Pra mim, San Antonio é favorito contra o Thunder. Tá? Eu não quero aqui queimar pauta, não quero queimar aqui, né, meu palpite e tal, minha análise, que vai ser feita na segunda-feira. Segunda-feira? Deixa eu só ver aqui. Na segunda-feira. Não, domingo. Não, se bem que o jogo é 9h30. Não, segunda-feira. Segunda-feira eu vou fazer o preview de Spurs e Thunder. Então, não querendo queimar a pauta de segunda-feira, mas assim, San Antonio pra mim é favorito. Ah, Luiz, mas o Thunder, pô, bicampeão. Bicampeão não. Atual campeão. Melhor time da liga. Maior profundidade de elenco da liga. Tem o Shea, que vai ganhar o segundo MVP dele. Né? O Thunder tá descansado. Varreu todo mundo, tá invicto. Melhor defesa geracional, melhor defesa da liga. Tudo, sim. Sim. Mas o Thunder, mesmo sendo tudo isso, não conseguiu achar o Spurs na regular. Ah, Luiz, mas regular é uma coisa, playoff é outra. Tá, concordo, playoff é um jogo diferente, o jogo muda no playoff. Mas a regular ela é um termômetro, sim. Ainda mais se tratando de um time como o Spurs, que não sentiu o playoff. Se o Spurs tivesse sentido o playoff, se tivesse feito séries não tão boas como foram, eu até poderia falar, não, na regular foi um ponto fora da curva. No playoff o Thunder vai se elevar e o Spurs vai diminuir. Eu poderia ter essa opinião, mas não é o que está acontecendo. San Antonio foi dominante na regular, foi muito bem na regular, e no playoff está sendo dominante, tão dominante quanto. O Wemby tá sendo mais dominante no playoff do que foi na regular. Entendeu? O Castle tá melhor no playoff do que na regular. Dylan Harper é a mesma coisa. Entendeu? Então, eu não sou da ideia de que não, o que aconteceu na regular esquece, playoff é outra coisa. Não, pra mim a regular é um termômetro, sim. E partindo desse princípio e partindo, né, do fato de que San Antonio dominou o KC na regular, pra mim San Antonio entra como favorito nessa série contra o Thunder. Nas odds, o Thunder vai ser favorito. O Thunder vai ser favorito. Mas nas minhas odds, o Spurs é favorito. É meu palpite, inclusive. Não vou adiantar qual é o meu palpite. Na verdade, eu já falei, né? Pra mim é Spurs em 6 ou 7. Pra mim, San Antonio chega na final da NBA. Um time que... Ah, Luiz, mas antes da temporada você não achou que esse time ia... Você falou que esse time não ia pegar playoff direto? Sim. Mas por isso que existe a análise pré-temporada e durante a temporada. A análise muda. O panorama muda. Muitos torcedores do Spurs também não achavam que esse time ia chegar tão longe. A maioria, inclusive.
Mas chegou. Por quê? Os caras se elevaram, amadureceram rápido pra caramba. O Wembanyama, assim, o que o Wembanyama fez nessa temporada, o que ele vem fazendo nessa temporada, eu achei que ele ia fazer daqui 2. Mas ele já tá fazendo agora. O que o Castle fez nessa temporada, eu achei que ele ia fazer daqui umas 2, 3. Já fez nessa temporada. O Dylan Harper, o que ele tá fazendo nessa pós-temporada, o que ele fez na regular, eu achei que ele ia fazer daqui umas 2. Tá fazendo nessa já. Todo mundo todo mundo queimou etapas, todo mundo adiantou etapas. Difícil prever isso, né? Não é fácil prever uma coisa dessa. Por isso que o basquete é maravilhoso, por isso que a NBA é maravilhosa. Porque evoluções assim, como a do Spurs, maturações assim como a do Spurs, acontecem. Não acontecem sempre. É raro. Mas de vez em quando acontece. E aconteceu com o San Antonio. Estão na final de conferência, vão enfrentar o Oklahoma com chances reais de ganhar. E com tranquilidade. O jogador mais impactante do playoff se chama Victor Wembanyama. Ele talvez não seja o melhor jogador do playoff. Acho que existe uma discussão boa com o Cade Cunningham. Mas o mais impactante, o maior X-Factor do playoff, nome e sobrenome. Victor Wembanyama. Um monstro. Um monstro. Surreal. Ele é bizarro. E agora, a pica é do Chet, né? Chet Holmgren, tá preparado? Tem uma pica de 2,30 chegando pra você aí. Ai, ai. Mas assim, deixando de lado o meu respeito e temor a San Antonio, meu lado torcedor no caso, vai ser uma série absurda, cara. Vai ser uma série foda, mano. E é a série que todo mundo queria. Todo fã de NBA queria isso na final de conferência. Vai ter. Sobre Minnesota, cara, assim, não vou mentir, cara, eu tô decepcionado com o Minnesota. Eu esperava mais, tá? Entendo a questão do joelho do Anthony Edwards. Ele jogou totalmente sem condições de jogar. Inclusive, guerreiro pra caramba o Anthony Edwards. Merece respeito pra caralho. Mas eu esperava o Minnesota bem mais competitivo, cara. Eu não achei que o Minnesota ia tomar tanta surra como tomou de San Antonio nessa série. Assim, hoje foi uma surra, né? Teve, eu acho que qual jogo? O jogo 2 foi uma surra. O jogo passado, inclusive, também foi uma surra. Muita surra tomada. Então, eu esperava o Minnesota bem mais resistente do que foi. O Gobert fez uma série abaixo, longe de ter o mesmo impacto que ele teve na série contra Denver. Hoje, de novo, um jogo muito fraco do Gobert. O Julius Randle, uma vergonha. Uma vergonha o Julius Randle. O Julius Randle, cara, assim, bicho. É muito difícil achar algo bom pra falar do Julius Randle nessa série, mano. 3 pontos no jogo 6, cara. Um cara que passou de 15 pontos em só 2 dos 6 jogos na série. E o que prejudica ainda mais a visão geral sobre o Randle é que o Karl Anthony Towns, que foi a outra peça envolvida nessa troca que levou o Randle para Minnesota, né, que foi Randle e DiVincenzo saindo de Nova York indo para Minnesota e Towns saindo de Minnesota indo para Nova York, o Towns tá jogando pra caralho. O Towns ele tá no top 5 melhores jogadores desse playoff. Então, muito feio o Julius Randle, cara. Assim, muito feio. Ele que tinha vantagem física na maioria dos duelos que ele teve nessa série, não conseguiu se impor, cara. Não conseguiu se impor. Quem que marcou o Randle nessa série? Foi Vassell e Castle. Ele não conseguiu se criar pra cima de nenhum dos dois. Mesmo sendo mais alto, mais forte, não conseguiu. Inclusive, é uma tendência do Randle, né? Porque, se você se lembrar, na final de conferência do ano passado, quem marcou ele, por parte de Oklahoma, foi Caruso e Dort. 2 defensores absurdos, mas mais baixos do que ele. E o Randle não conseguiu se impor pra cima deles, cara. Muito soft.
sem personalidade, sabe? Série horrível do Randle, cara. Horrível. Assim. Eu não acho que Minnesota vai... Eu não acho que Minnesota vai e eu não acho que Minnesota precisa de uma reformulação do elenco. Não, o elenco é muito bom, tá? O elenco é muito bom. Mas se tem uma peça que eu acho que Minnesota tem que mover, é o Julius Randle. Eu, inclusive, era contra a renovação do Randle, tá? Eu achava que Minnesota não tinha que renovar com ele, não. E se fosse renovar, tinha que dar um jeito de trocar. Agora, pra mim, não tem que... Ah, mas não, vamos... Não, troca. Troca logo, repassa uma areia. Repassa uma areia pra alguém. Porque se Minnesota quiser dar o próximo passo no playoff, que é chegar numa final da NBA, não dá pro seu segundo melhor jogador, ou melhor dizendo, pra sua segunda opção ofensiva, porque o segundo melhor jogador é o McDaniels, né? Acho que isso a gente consegue afirmar. Mas não dá pra sua segunda opção ofensiva ser o Julius Randle, cara. Não dá pra você depositar no Julius Randle a esperança dele decidir um jogo de playoff quando o Edwards não estiver bem. Entre Edwards tá mal, quem que pode resolver? Ah, Julius Randle. Você tá fudido. Se você depende de Julius Randle numa pós-temporada, você tá fudido. Agora, pra ele ser um complemento, pra ele ser uma terceira opção, aí eu acho ok. Agora, pra ele ser sua segunda opção, pra ele ser o Robin do seu time, você tá fudido, cara. Porque ele vai pipocar, ele vai sumir. Ele vai sumir, cara. Essa série foi de novo. Série horrível, constrangedora do Julius Randle, cara. Constrangedora, sabe? Então, pra mim, Minnesota tem que manter a base, mantém ali o elenco, mas o Randle tem que ir embora. Ah, mas quem que vai trazer pro lugar? Posso falar? Foda-se. Foda-se quem vai trazer. Só tira o Randle. Entendeu? Acredita que o McDaniels vai evoluir ofensivamente como ele evoluiu nessa temporada. Ele teve uma evolução. Acredita no Terrence Shannon, que fez um playoff muito melhor do que o Randle. Muito melhor, tá? Acredita no moleque. Só não deposita mais esperança no Julius Randle. Só não dependa do Randle. Porque você tá fudido se depender dele. Você tá fudido. Entendeu? Então, acho que qualquer outra mudança que for sugerida a Minnesota, ela não vai ser tão necessária quanto tirar o Randle do time. Tem que tirar o Randle do time. Não dá mais. Não dá mais. Entendeu? Mas enfim, é isso, gente. San Antonio passa, vai pegar o KC, a série começa segunda-feira, jogo 1 em Oklahoma. Ai, vai ser foda. Eu que tava tão tranquilo nesse playoff, né? Thunder porrando todo mundo. Porra, agora vai ser um estresse do caralho. Vai ser um estresse do caralho. Mas enfim, vambora, né? Tamo aí pra isso. Galera, o que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam da série? Concordam que o Spurs é favorito contra o Thunder? Ou vocês acham que o Tandão vai se vingar de San Antonio nesse playoff? Manda aí nos comentários. Obrigado a todos pela audiência, tamo junto, grande abraço, beijo e tchau, valeu!